E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora para mais um videozinho aqui, passando o exemplo de funções bijetoras, né? Funções inversas neste caso. Agora nós vamos falar um pouco sobre funções de transformação, vamos dizer assim, né? Pelo menos para usar nesse exemplo de funções inversas. Se vocês já pesquisaram alguma vez na vida qual é a temperatura de determinado lugar, como por exemplo, vamos dizer que você queira saber qual que é a temperatura que esteja na sua cidade, aí você vê lá que está, sei lá, menos 32 graus Celsius, né? Isso aqui no Rio Grande do Sul já faz o pessoal começar, talvez, pensar em colocar uma blusa, né? Já aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, o povo já estaria morto. E se for para outro país, por exemplo, eu tenho uma determinada temperatura que vai ser em graus Fahrenheit, vou chamar de Fahrenheit pelo menos aqui, tá? Só que para você fazer essa transformação, existe uma fórmula. Se você quiser transformar, por exemplo, graus em graus Celsius para graus Fahrenheit. Então eu vou criar aqui uma função, eu vou chamar de Celsius para Fahrenheit, beleza? De x, que ela é como? Ela é 9/5 de x, 9/5 de x mais 32. 9/5 eu também posso colocar como 1,8. Beleza? Porque, pensa comigo, 10 dividido por 2 é igual, 10 dividido por 5 é igual a 2. Beleza? E aqui, para faltar, só falta 1/5 para poder ir para cima. 1/5 é 2. Então eu poderia simplesmente colocar, ou eu poderia colocar, se fosse para colocar em decimal, ou 1,8x mais 32. Beleza? É a mesma coisa. Ok? 1/5 de 10 é 2. Então aqui eu tenho 1/8, 1,8x de 32. Pode ser da mesma forma, tá bom? E, por exemplo, se eu quisesse transformar 30 graus Celsius, quanto sairia em Fahrenheit? Então, se eu fosse para colocar aqui, ficaria dessa forma. Se eu pegasse aqui CF, beleza? De x, e eu colocasse 9/5 de... Quantos graus que eu estou passando aqui? Vamos colocar, por exemplo, 25 graus. 25 graus? Vamos colocar 32. Vamos ver, deixa eu ver. Vamos colocar 30 graus, por exemplo. 30 graus. 30 graus Celsius aqui. E eu vou transformar em Fahrenheit. Beleza? Então eu tenho aqui 9/5 de 30 mais 32. Beleza? Então ficaria como? Se eu colocar aqui, ó, 9/5, então, ó, 9 dividido por 5 dá 1,8. Vezes 30 dá quanto? Dá 54. Mais 32. Então eu vou ter quantos graus? Eu tenho 86 graus Fahrenheit. Então eu tenho 86 graus Fahrenheit. Beleza? Só que é o seguinte, e se eu quisesse fazer o inverso disso? Se eu quisesse pegar uma fórmula ao qual eu transformasse Fahrenheit em Celsius, eu poderia simplesmente só fazer uma função inversa disso daqui. Então, se eu tivesse a função inversa, né, a função inversa de graus para Fahrenheit, neste caso menos 1 aqui, né, neste caso aqui x, eu tenho que fazer como? Como que é a função original? Então vamos passar para a função original pelo menos por enquanto. Aqui eu vou colocar como y, né, que é o resultado ao qual eu quero. A minha função original eu posso fazer tanto em fração quanto eu posso fazer em decimal. Tá? Eu vou fazer em decimal eu vou fazer de ambas as formas. Primeiro eu vou começar com a decimal que é mais fácil. Então eu tenho aqui 1/8, beleza? Eu tenho aqui 1/8 x mais 32. Então eu quero isolar o quê? Eu quero isolar o meu y. Primeiro de tudo, eu faço como? Eu posso fazer, para começar, eu vou subtrair 32 de ambos os lados. Então eu vou ter aqui menos 32, y menos 32, neste caso, né? Igual ao quê? 1,8x. Para eu poder
isolar esse meu x aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir ambos os lados, né, por 1,8. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui y menos 32 dividido por 1,8 é igual a x. Então, vamos ver se isso daqui está certo? Então, essa daqui é a minha função inversa. Então, qual que é o resultado que eu tenho que passar aqui para dentro? Eu tenho que passar 86. Eu tenho que passar 86 menos 32 dividido por 1,8. Então, vamos ver se dá certo. Se der tudo certo, o resultado que vai dar vai ser 30. Então, eu tenho aqui, vamos fazer aqui o cálculo, 86 menos 32 me resulta em 54 dividido por 1,8. Dá 30. Então, meus amiguinhos, meus camaradinhas, menininhos e menininhas, nós já temos a nossa função inversa da função de você transformar Celsius em Fahrenheit. Se a gente for para colocar, essa função aqui transforma Fahrenheit em Celsius. E se nós fôssemos fazer a função tendo uma fração aqui, né? Então, fica um pouquinho diferente. Então, eu só tenho aqui a minha função f de x, né, que é igual a, só para pegar aqui certinho, 9 quintos, né, 9 quintos de x, né, mais 32. Então, só para a gente poder fazer parte por parte, tá? Então, eu tenho aqui o meu y, que é o resultado ao qual eu quero isolar, inclusive, que é isso que eu quero fazer a minha função inversa. Aí eu vou ter aqui o 9 quintos de x mais 32. Como é que eu faço? Eu vou fazer a mesma parte que nem essa. Eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 32. Então, eu vou ter que y menos 32 igual a 9 quintos de x. Só que agora entra a partezinha mais legal. Como é que eu zero esse 9 quintos? Por exemplo, se eu tiver meio de um lado, então vamos considerar que eu tenho aqui uma fração, né? Vamos dizer que eu tenho uma pizza aqui, beleza? E por enquanto eu só tenho meia pizza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho meia pizza. Se eu quisesse fazer o quê? Se eu quisesse transformar essa pizza em um pedaço, em uma pizza inteira, como que eu multiplicaria? Eu precisaria de uma outra metade. Então, eu multiplicaria pelo quê? Eu multiplicaria por 2 inteiros. Né? Então, ou se vocês, não sei se vocês notaram, eu faço o quê? Eu simplesmente só multiplico pelo inverso. Eu multiplico pelo inverso dele. Então, eu tenho o numerador e o denominador. Beleza? Eu multiplico pelo quê? Denominador e numerador. Então, eu tenho aqui 9 quintos de um lado. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar ambos os lados por 5 nonos. Então, eu tenho, ó, só que assim, eu já tenho um cálculo aqui deste lado meu esquerdo. Eu tenho que multiplicar as duas coisas por 5 nonos. Então, eu vou ter aqui 5 nonos de o quê? Vou ter 5 nonos de y menos 32, beleza? Pois afinal de contas eu estou multiplicando ambas as coisas, igual a x. Beleza? Belezinha? Então vamos colocar aqui. Que no fim das contas eu coloquei o quê? Eu coloquei aqui 30 e o resultado foi o quê? O resultado foi 86. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar... O resultado tem que ser 86, belezinha? Então, se eu pegar, neste caso, eu tenho que passar aqui o y. Qual que é o y? Qual que é o resultado que eu tenho? Eu tenho 86, agora eu quero passar para Celsius. Eu tenho 86, eu vou subtrair o quê? Eu vou subtrair 32, beleza? Menos 32, menos 32, e não é enter, senão toda hora fica desse jeito, 54. E 54 eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por o quê? 5 dividido por 9, que são 5 nonos. Eu tenho 30. Veja que no fim das contas eu acabei tendo a mesma coisa. E aqui eu tenho a minha função inversa de ambos os lados. Beleza? Então, se eu for tratar sobre frações, se eu for tratar uma fração, né? Então eu tenho uma função aqui, função de x, neste caso a minha função de Celsius para Fahrenheit. Então eu tenho aqui C de F de x, ele é o quê? Ele pode ser tanto, sempre esqueço, 9 quintos de x, 9 quintos de x mais 32, né? Ou ele pode ser
quando eu digo aqui, vou colocar aqui mais embaixo, eu vou colocar de verde que fica melhor. Ou ele pode ser 1,8x mais 32. Beleza? E qual que é a função inversa dele? Então eu tenho aqui C, vou fazer até com um azulzinho, mais bonitinho. Ó, função inversa, né, de CF, eu tenho menos 1 de x. Qual que é a função inversa dele? Se eu for para colocar aqui 9/5, vão ser 5 nonos. Vão ser aqui 5 nonos y menos 32. Y não, desculpa, neste caso vão ser x, né? X menos 32. E se for decimal, vai ser o quê? Vai ser exatamente como eu coloquei aqui. Cadê o decimal? O decimal está deste lado aqui, que é y menos 32 sobre 1,8. Y menos 32 sobre 1,8. Parece um 2 esse 1 aqui, peraí. 1,8. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente já fez o teste ali, inclusive, para saber se ambos os lados, se a imagem de um é domínio de outro e vice-versa, né? E bateram ambos os cálculos, né? E é isso daí. Beijos na bunda e até mais.